Bem-vindos ao IAXCast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da publicitária, doutora em comunicação, docente na Universidade Federal Fluminense e rainha dos memes, entre outras muitas coisas, Lua Inocência. Uhul! Uma pergunta bem simples, a primeira pergunta. Basicamente, só pra gente conseguir entender, quem é Lua Inocência? Bom, eu trabalhei muitos anos na área de criação publicitária, fui diretora de criação, então aqui na UF eu dou aula de direção de arte, processos criativos, então tudo que tem a ver com imaginação, criação, projetos práticos, experimentais, da gente descobrir novas formas de criatividade colocando em prática, sobretudo visualmente, né, games, animação, tecnologias assim, é um pouco a minha praia. E aí eu pesquiso um pouco na área de memes, de consumo, algumas questões de gênero também, e eu acho que tudo isso se entrelaça sobretudo na área da cultura pop, né, que é onde a gente está inserido, porque eu ainda sou millennial nesse caso ainda. A gente veio aqui falar muito sobre o seu artigo, Memes são cringe em redes sociais. Memes digitais e retóricas do humor no entretenimento publicitário interativo. Nas aulas do Pablo, ele fala muito sobre a gente escolher temas para os nossos artigos que a gente gosta. Sempre coisa que a gente gosta muito, o Germano gosta muito de futebol, eu também, sempre gosto de colocar um futebolzinho nas coisas. Então a gente queria que você falasse um pouco do porquê que você escolheu essa temática para o seu artigo. Bom, eu passo o tempo... Eu não tenho muito tempo para ficar em redes sociais, mas o tempo que eu tenho, eu fico imersa em memes, basicamente. E aí, eu sou uma pessoa que sempre valorizou muito o humor, e eu acho que o humor como retórica na publicidade é muito interessante. E eu meio que aprendi um caminho na publicidade também um pouco por aí. Então, os memes são uma temática não mais tão atual assim, mas a gente trabalhava, inclusive, na época, no Museu de Memes, a gente dava entrevista até para a China. Eles queriam entender uma relação tão profunda com esses objetos que eles são um pouco mais afastados em termos de dinâmica de redes, né? Então, era uma pesquisa que, quando eu comecei em 2012, era bem instigante, né? E dava muito para falar. Tem um autor chamado Henry Jenkins, que ele é da área da cultura pop, um pouco assim, que ele fala que, né, antes tinha um preconceito com fãs ou pessoas que estavam imersas em determinado conteúdo fazerem uma pesquisa sobre aquilo. E hoje em dia a gente tem uma versatilidade nessa área de pesquisa, sobretudo da comunicação, que a gente pode pesquisar, como eu estava falando, né, memes, virais, games, né, então bastante conteúdo no qual a gente está imerso, cuja linguagem a gente domina, ou que a gente fala de uma interação participante ou um participante não ativo ali observando essas dinâmicas de comunidade. Então, para mim era muito mais fácil observar aquele fenômeno que para mim era bem peculiar, não estar participando, mas começar a mapear aquilo estando dentro da comunidade, né, comunidade de memes específicas. Então, acho que é um pouco por aí, assim. O Pablo também comenta muito sobre isso, de você pesquisa aquilo que te afeta, né? Aquilo Sim. que está no seu cotidiano. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do uso da cultura pop na publicidade. Se você acredita que esse é o meio mais eficaz de atingir o público mais jovem. Bom, quando a gente fala de público mais jovem, em aspas, é o pessoal que está um pouco mais na rede e é o pessoal que leva a informaçãozinha para outras pessoas. Então, basicamente, quando você usa cultura pop, humor, um pouco mais de interatividade, você está provocando outro senso de aproximação com uma marca para uma pessoa. O que importa é atingir essas pessoas que são mais porta-vozes e que levam a comunicação. Não à toa, a gente tem estudado muito influenciadores, né, e toda essa questão de embaixadores de marca e, sobretudo, essa relação aí no mercado digital. Antigamente, a gente tinha um formato de publicidade que ele era muito fechadinho, acho que até os anos 90 aí, que a gente falava que era um formatinho de informação e persuasão. Então, eu tô te vendendo uma coisa, eu te dou informação sobre essa caneta maravilhosa e tento te persuadir a comprar, ok. Mas hoje em dia é necessário um outro aporte de lógicas mais interativas. Então, ao longo, né, do tempo, a gente foi trabalhando esses dois fatores para se somarem a interatividade, sobretudo, e entretenimento. Então, tudo que entretém a pessoa, que seja um conteúdo a mais, que a pessoa compartilhe porque tem algum elemento entretível ali, então são fatores interessantes para se trabalhar, justamente porque, né, a informação é espalhada mais facilmente. A gente vê muito frequentemente a Netflix, por exemplo, trabalhando isso, porque é um lugar privilegiado, já que ela trabalha com universos ficcionais, sim. Então é mais dinâmico, né? Sim.
Então, seguindo essa lógica dos memes, dessa questão espontânea do engajamento, a gente viu muito o seu artigo falando que como a cultura pop gera esse engajamento espontâneo, completo, viraliza, às vezes nem precisa muita publicidade nessa questão, isso já viraliza. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância da cultura pop para gerar esse engajamento espontâneo. Uhum. Alguns autores sul-coreanos, eles mapearam aí no meio dos anos, mais ou menos em 2015, mais ou menos, em torno do produto Gangnam Style, que na época era muito falado e tudo mais, quais eram os elementos que levavam ele a ser tão compartilhável. E a gente sempre identifica que na rede, hoje em dia, né, polêmica e humor são duas coisas muito compartilháveis. O Pablo, inclusive, tem um trabalho sobre engajamento com outros 2 colegas aqui da UF, e a gente observa que engajamento é uma mobilização de pessoas no sentido do entretenimento, no sentido de zoar alguma coisa de uma forma específica, de, né, falar mal de um time que não está indo muito bem, que está indo para a 2ª divisão, etc. Eu sei que vocês são do futebol, então é mais ou menos isso que eu sei de futebol. Então, no caso, é uma lógica de aproximar as pessoas em direcionamento a uma determinada atividade. Tanto que quando a gente fala de interatividade, as pessoas estarem ali, então, num feed interagindo com uma publicação, dando curtida ou compartilhando, né? Os algoritmos levam isso muito facilmente. Quanto mais a gente interage, sobretudo no TikTok, que tem um algoritmo muito sensível, a coisa vai se expandindo, né? A gente vê isso com música, como músicas antigas, tipo dos anos 80, como no caso agora de Stranger Things, né? Músicas dos anos 80 voltaram a ficar no top das paradas, nos charts musicais, como a gente chama, e de onde vieram, né? Como é que isso aconteceu? Então, acho que essa agência dos algoritmos, junto com o engajamento e junto com a interatividade, ajuda muito, né, a coisa a andar. A fluir, né? Amplifica, né? O humor, como a senhora mesmo mencionou no seu artigo, ele é um elemento essencial à sociedade e que ele pode ser usado como ferramenta de persuasão na publicidade, né? A partir do acalento do consumidor, como a senhora citou. Tornando as informações menos sérias, já que a gente vive numa sociedade humorística, como cita Lipovetsky, se eu não me engano. Eu gostaria que você falasse um pouco de como que as emoções, principalmente o humor, elas funcionam na conquista e na captura do consumidor. E se você acredita que a publicidade nos dias atuais explora isso de uma forma boa. Uhum. O humor, eu adoro, né, essa pesquisa. Na verdade, a gente tem pouquíssimas pesquisas relacionando consumo e humor no mundo, então é uma coisa que me interessa muito. Tem alguns autores, sobretudo da Espanha, que falam de funny advertising, né, que é uma publicidade assim um pouco mais nesse viés. A gente sempre teve algumas retóricas aparecendo do humor, sobretudo na publicidade dos anos 90, Havaianas, né, então vários casos de humor ali, propaganda de carro e tal. Então, o humor, na verdade, ele é uma linguagem que facilita para a marca abrir uma porta de identificação com a pessoa. Então, eu estou tentando te vender uma coisa, né? E aí, especificamente, eu vou tentar puxar um pouquinho do humor, fazer você rir. E a partir desse momento, quando você ri, você baixa um pouco a sua guarda, né? Para venda, que é uma coisa não desejada necessariamente. Então, às vezes a gente compartilha um conteúdo de marca, né? Que tem alguma marca assinando, mas, na verdade, é muito mais pelo conteúdo entretível ali. Nesse caso que a gente vai ver no final, né? Especificamente é verificado. Então, tem um autor maravilhoso que ele fala que o humor na publicidade abre corações e bolsos. A gente não percebe... Perfeito, né? A gente não percebe que o humor é uma retórica também emocional. Você ri, você fala, nossa, adorei e tal. Então, isso te pega um pouco mais desprevenido no sentido emocional da coisa. Também é uma abordagem, não é uma abordagem puramente racional, né? Então, ele deixa você, assim, um pouco mais maleável para essa questão, abrindo, então, uma ponte de identificação com esse consumidor, né? Para ficar mais suscetível. Sim. Quando você falou isso, até me lembrou de um livro que você me recomendou pra gente ver, o Criatividade e Propaganda, do Roberto Mena. Sim. Lá tem um artigo, tem uma área só falar do humor, como o humor é importante para a propaganda, como ele é útil e como utilizá-lo para persuadir mesmo, para fazer dinheiro, no caso. Sim, a publicidade é sempre a terceira, quarta maior potência criativa no mundo, assim. A gente observa isso muito no Festival de Cannes. É uma criatividade um pouco zoeira, assim, que a gente usa na publicidade. E a gente já tem uma barreira linguística, que é o português, né? Mas mesmo assim, nós somos uma grande potência de criatividade na grande indústria criativa, que é a publicidade e propaganda nesse sentido, né? Exato.
Aqui a gente gosta muito de falar de publicidade, é a nossa área, a gente sempre vai querer puxar para esse assunto, mas nesse caso a gente vai ter que também falar um pouquinho de ciência, de pesquisa. Então a gente queria saber um pouco como que ocorreu a metodologia para fazer esse artigo, qual foi o seu processo de estudo para conseguir produzir esse artigo científico. Bom, esse artigo, na verdade, eu favoritei um artigo de um hater, né? Um publicitário muito hater, que ele estava muito revoltado, porque, gente, memetizaram a publicidade, esvaziaram o conteúdo sério da publicidade. Na época existia uma página chamada Prefeitura de Curitiba, que compartilhava muitos memes e dava uma informação governamental, né? Então, um pouco mais séria, só que dava um teor um pouco mais criativo e tudo mais. Então, foi nessa época que falaram, transformaram tudo em trollagem, né, em humor e tal. Isso me chamou muita atenção, porque todo o mercado, na época, no Portal Medium, ficou engajado em discutir isso. Esse é um ponto do artigo, né? Entender quais são esses limites do humor, por quando pode ser interessante e tudo mais, a partir de um artigo de um hater, um publicitário hater, a essa retórica, que eu achei muito interessante, isso por si só. E aí eu fui numa comunidade específica chamada LDRV, eu vi uma ação da escola, né, que fez uma websérie, ou a primeira social novela, né, vamos dizer assim, uma parceria com o Facebook. Então fez uma novelinha ali, uma websérie no Facebook, né, se aproveitando de um universo muito interessante que era dessa comunidade da LDRV. Então, quando a gente fala de uma comunidade, de uma subcultura, a gente fala de um público que fala: mana, amei, atenta, vou seguir essa tour. Então, são linguagens específicas que, quando a gente identifica, por exemplo, comunidades mais distantes na Nova Zelândia e tudo mais, comunidades aborígenes que não têm contato, a gente vê linguagens diferentes, comportamentos diferentes, formas diferentes de fazer. Então, são culturas diferentes. É mesmo que meio que essa mesma observação nas redes, então. Então, a gente foi seguindo, né? Eu fui seguindo os rastros dentro dessa comunidade, identificando quais elementos apareciam ali nessa websérie, como o produto escola, a cerveja, no caso, pro malte, aparecia delicadamente, sutilmente, né? Como product placement nessa série e tudo mais. E aí, a gente foi entrando numa comunidade digital, que é uma coisa um pouco complicada de fazer. Então, a gente precisa de um aporte. A gente precisa começar com uma biografia teórica, claro, e assim, bem densa, bem antiga da sociologia, juntando com autores do meio dos anos 2000 ali, né, sobre o humor, sobre a publicidade, e aí chega até nessa parte também um pouco mais de interatividade e tudo mais. Então, tem essa parte de levantar bibliografia, depois eu vou entrando na comunidade, começando a coletar material, e aí a gente utiliza algumas técnicas de análise de redes sociais, mas também do que a gente chama de análise de conteúdo. A gente separa essas postagens, identifica o teor, pessoal reclamando de, esse relato que virou meme aqui meu, virou uma tour, na verdade era uma coisa que eu postei e o administrador da comunidade está ganhando crédito quando ele vende essa história para a escola, por exemplo. Então, a gente foi identificando isso. Foi um projeto que eu passei uns 6 meses escrevendo, rendeu um outro capítulo de livro também, que está para sair. Então, é uma pesquisa assim, bastante instigante, mas bem difícil e volumosa quando você vai entrando em comunidades, né? Engraçado que mesmo falando que é bem difícil, volumosa, dá pra perceber que a linguagem, como ela me falou, é diferente. É um artigo completamente diferente. Você até conversou aqui um pouco antes do nosso podcast aqui falando sobre como é a linguagem do artigo. É algo inovador, algo completamente diferente. A gente tá vendo diversos artigos para fazer o nosso trabalho, né? Sim. E a gente vê a diferença, algo absurdo. É algo bem diferente mesmo, a linguagem, como incomum, ela fala. né? Incomum. Total. Eu achei bem melhor ler um artigo assim, mais leve. Mais fácil. Até alguém que é fora da faculdade conseguiria ler. Sim. Mas assim, você em determinado trecho, você cita aqui, abre aspas, antes, raramente os memes saíam da ambiência digital, mas hoje é possível constatar sua reprodução nos mais hegemônicos formatos de mídias massivas, usados por programas de humor, pela indústria criativa e, mais frequentemente ainda, em várias campanhas publicitárias online e offline, fecha aspas. Por isso, eu queria que você falasse o que você imagina do futuro da comunicação. Qual o artifício que hoje não é tão valorizado, mas que no futuro você acha que vai ser valorizado? Acho bem interessante pensar por esse lado. As redes sociais, na verdade, elas são um sucesso muito mais pelo uso social, pelo que ela despertou as pessoas a produzirem, a fazerem, esse ímpeto das pessoas broadcast yourself, né, que era o slogan anterior do YouTube e tal. E hoje em dia a gente vê
pequenas narrativas ou trends ou desafios, né, challenges que vão pro TikTok, que são efêmeros, mais curtos, dancinhas e tudo mais. Então, tem muitos conteúdos de marca que são disseminados nesse sentido, assim. Ao mesmo tempo, é uma coisa curiosa que, indo para um outro lado, assim, a gente vê muita interação com questões de jogabilidade, de gamificação. Se a gente for parar para pensar que o Tinder é um elemento de mercado gamificando as nossas relações humanas, por exemplo, por meio de uma plataforma, que a gente chama de processo de plataformização. Então, eu acho que essa inter-relação da publicidade com a tecnologia, ela vai indo mais fundo. Eu acho que sempre tem que estar muito sensível, muito atenta ali ao que o público está compartilhando, o que o público está aceitando. Sim. Por mais que hoje em dia sejam discursos um pouco esvaziados, como entrar em desafios de TikTok, necessariamente não seja uma coisa tão wow para uma marca, mas pode ser uma carona para pegar ali e agregar novos públicos, a partir disso potencializar esse discurso. Então, isso junto com novas tecnologias, né? Os memes, por exemplo, eles são hoje em dia comprados como obras de arte por NFTs, né, que a gente chama de moedas digitais, e são assim, saem por 3 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Por que as pessoas compram essas obras, né? Para poder explorá-las no universo, né, também comprado por marcas de licenças, etc. Então, acho que é um universo muito grande, se a gente falar de, né, jogabilidade, interação, gamificação, todo esse universo muito interessante, mas muito efêmero, né? Muito mais rápido, tudo acontece muito rápido. E nós, como comunicadores, acho que a gente tem que estar sempre, sobretudo essa geração Z, tem que estar sempre sensível ao que vem chegando. Sim. Vamos supor que a doutora em comunicação Lua foi presa. Pena de morte. Ih, você tem uma última refeição na sua vida. O que você escolheria para comer? Estava pensando sobre isso. Acho que eu escolheria um tacacá, que é uma comida nortista. Eu cresci no Amazonas, então beira de rio ali, as coisas. Então, a comida um pouco mais exótica, que iam demorar um tempo para preparar ali para mim e tudo mais. Então, acho que seria interessante. Tomando um vinho que tem a ver... Não é necessariamente uma harmonização que você está pensando quando você está no seu último dia, né? Exatamente. Então, acho que seria uma combinação ali interessante. Então, aproveitando essa vibe de último dia, vamos aproveitar que tem que ir pro lugar que você mais gosta do mundo. Último dia de vida, vai morrer, tem que ir pro lugar que você gosta. Acho que o primeiro dia de aula de turma de calouros é bem interessante. É bem interessante. Quando você entra numa sala de aula que está cheia de gente que não te conhece, vocês vão começar a falar sobre, introduzir o pessoal na área da comunicação. Acho que isso é muito instigante. Sim, no primeiro dia foi bem divertido. Foi muito maneiro. Podia ser um pool party. Um desejo profissional que você ainda tem o desejo, né, de realizar. Difícil, né? É difícil. Eu acho que ultimamente eu tô mais inclinada. Eu fiz recentemente uma pós de design de games, então eu acho que agora eu tô um pouco mais instigada a entrar um pouquinho mais nessa parte de programação especificamente, e na parte do gancho visual de cenários, personagens, narrativa, eu acho, de games nesse sentido. Acho que é uma coisa que me instiga muito. É um mercado no Brasil ainda muito a ser desenvolvido nesse sentido, talvez. Legal. E agora, um desejo pessoal. Desejo pessoal. Vem aí, dia 2 de outubro. Período muito importante. Vem aí. Vou deixar por aí. Tom de cabelo não é por acaso. Ficou desejo aí, hein? Se a gente focar, se organizar direitinho. Vamos supor que você tenha duas opções. Não tem terceira opção. Não tem terceira via. Você prefere ser imortal ou você prefere ter 9 vidas? Não queria ser imortal. Acho que as coisas têm que ter um certo ciclo de começo e fim. Acho que eu escolheria 9 vidas. Mas se eu pudesse ter um período sabático entre elas, assim, para tirar umas férias na Maldivas, depois voltar, acho que seria uma boa. Pulando séculos, assim, e tal. Eu assisti Crepúsculo, então talvez eu seja levemente influenciada nesse sentido. Sim. Agora, chegou um meteoro no Brasil, na Terra. Todo mundo ali pode afetar e vai ganhar um poder. Qual vai ser o seu poder? Voltar no tempo, com certeza. Invisibilidade é bem interessante, né? O princípio da invisibilidade é muito interessante. Ler mente.
Eu acho que publicitários já são um pouquinho treinados ali. Como a gente fala, todo mundo fez a escolinha da análise de discurso, a gente é muito treinado, sabe ler bem, metaforando, perfeito, gente, canal incrível. Mas eu escolheria, com certeza, voltar no tempo. Acho que o domínio do tempo é um tipo de recurso muito interessante pra gente poder entender tudo. Assistam Dark, uma série incrível. Muito bom. Né? Por fim, o que te deixa mais com raiva? Alguém não fazer uma alteração que você sugeriu, ou seja, você passou alguma coisa pra pessoa e a pessoa, tá bom, não vou fazer isso do jeito que você tá mandando. Ou alguém te chamar de Luana. Difícil. Bom, Lu é um nome social, né? Então, mas acho que a questão da alteração dá muito nervoso, porque, sobretudo quando é um processo criativo no começo, né? Que você tá vendo, isso aqui vai dar BO, isso aqui vai ser difícil de realizar. Então, dá um pouquinho de nervoso essa questão da alteração, porque acaba aumentando os processos. Só que, quando você é diretora de criação há muitos anos, você há 15 anos estava vendo uma coisa que vai dar BO, falando, isso aqui não vai dar bom, não, isso aqui vai ter um atropelo. E aí tem um atropelo. Acho que o publicitário também é muito atravessado, novamente, nessa questão do tempo. A gente faz tudo muito rápido e a gente tem que se adaptar muito rápido também a determinados perfis de público, variadas coisas assim e tudo mais. Então, eu acho que essa questão da alteração e de entendendo, mas também é uma coisa que você ganha um pouco de autocrítica depois de um bom tempo, assim, de mercado, eu acho. Então, alteração é muito difícil, por favor, façam. Bom, então é isso, pessoal. Acabou o nosso primeiro podcast, nosso IAXcast. Isso aí. Agradecer a todo mundo e muito obrigado. Obrigada, podcasters. Obrigada, Pablo. Um beijo. Obrigada, canal Papo Reto da Comunicação. E é isso. Valeu. Corta!